Glória a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado. Mais uma manhã, mais um domingo na presença do Senhor, com os irmãos, com as famílias de Deus. Esse momento que tivemos agora foi maravilhoso, de adoração, de entrega, de oferta ao nome do Senhor. Nós estamos muito alegres, estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós temos testemunhado os milagres, temos testemunhado o sobrenatural de Deus sobre cada um de nós. Nós temos muitos testemunhos aqui. Deus está construindo, está formando o caráter dele em nós, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo seu Espírito. Como diz o texto, que o Espírito de Deus tem habitado em nós, sobre aqueles que confessam o seu nome, sobre aqueles que temem o nome do Senhor. Meus irmãos, nessa manhã eu quero trazer uma palavra com o tema O Poder das Escrituras. Veja, muito importante esse tema. Repita comigo. O poder das Escrituras. Aleluia. O texto básico que nós vamos usar é 2 Timóteo 3, tá bom? Versículo 16 e 17. Esse é um tema muito rico. É um tema que nós não vamos conseguir falar tudo sobre ele, né? Falar sobre o poder das Escrituras. É um tema que nós poderíamos abrir aqui uma série de mensagens para poder falar, mas hoje nós vamos nos ater à mensagem principal do que esse poder das Escrituras, o poder da palavra de Deus, como ele opera em nós. Amém? Você que já encontrou o texto, vamos seguir a leitura. 2 Timóteo 3, 16, 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Repita comigo, meus irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de quê? Qual é o objetivo principal? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Repita comigo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Aleluia. Meus irmãos, você percebe que o principal motivo do poder das Escrituras, o principal objetivo de congregar, de ter aliança com Deus, de ter comunhão com os santos, né? O principal objetivo é ele trazer uma habilitação. O objetivo principal das Escrituras tem como seu papel principal habilitar o homem de Deus e o tornar perfeito, como diz aqui o texto. Para que ele seja habilitado, ou seja, seja credenciado para uma boa obra. Então, o motivo principal das Escrituras e do poder de Deus é manifestar em nós esse aperfeiçoamento para que todos nós venhamos a desenvolver, venhamos a crescer, venhamos a atingir essa medida de homem perfeito na presença de Deus. E nós sabemos que Jesus disse que as Escrituras, como ele mesmo falou em João 5,39, ele mesmo disse: as Escrituras mesmo, elas testificam de mim, elas falam a respeito de mim, disse Jesus. Então, nós sabemos, como nós lemos aqui, que a Escritura é o quê? É inspirada por Deus. Ela não provém de cogitação ou de pensamentos humanos. Tem um texto muito importante aqui, que corrobora isso que nós estamos falando, que está em 2 Pedro 1, 20 e 21. Vou ler aqui. Diz assim o texto: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, o poder da Escritura é também profética. Então, quando você pensa em Escritura, quando você pensa na palavra de Deus, nós entendemos também que para que ela fosse formada, Deus levantou o quê, irmãos? Homens santos, não é verdade? Deus separou homens ao longo da história, desde Gênesis, ele vem profetizando que a semente dele, que viria sobre a terra, essa semente pura e santa que seria resgatada, através dessa semente, Deus levantaria homens separados, ok? Para que profetizasse o quê? Os propósitos. Então a Escritura,
ela vem para revelar os propósitos e os desígnios de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então, como diz aqui em Pedro, que nenhuma profecia de tudo que aqui está escrito foi de particular elucidação humana, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, amém? Então aqui está o poder das Escrituras. O poder das Escrituras, meus irmãos, é a manifestação do conhecimento de Deus para o seu povo. Por isso nós entendemos que Deus separa homens santos para que ele revele a sua vontade e para que esses homens inspirados pelo Espírito de Deus venham, para que eles tivessem profetizado as Escrituras. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro nos ensinando que homens falaram inspirados por Deus, da parte de Deus. Ou seja, eles foram movidos pelo Espírito Santo para profetizar tudo a nosso respeito. Então nós temos aqui quase 6.000 anos de história da humanidade e ao longo desse período Deus levantou homens separados que profetizaram a sua vinda. Ou seja, as Escrituras estavam apontando para o momento profético aonde Cristo iria se manifestar e ele mesmo, o Verbo encarnado de Deus, iria ser a mensagem principal para o seu povo. Tanto é que as Escrituras são os registros proféticos que revelam a vontade de Deus. Ou seja, a profecia é aquilo que Deus, de antemão, anuncia para o seu povo os eventos que vão acontecer futuramente. Então nós sabemos, conhecemos as Escrituras, tudo que fala a respeito da salvação, da aliança, da vida eterna, que viria se cumprir no seu povo. Meus irmãos, o profético é o dom que se manifesta como inspiração divina em homens escolhidos e separados por Deus, para que esses anunciem os eventos que irão se cumprir. São as determinações eternas. Então Deus vem sobre homens e ele vem pelo Espírito Santo e ele se manifesta nesses homens separados por Deus. E esses homens passam a profetizar a vontade de Deus. E ao longo dos anos, ao longo das eras e dos milênios, Deus profetizou as Escrituras para que esse poder fosse manifesto no tempo determinado. Meus irmãos, as Escrituras profetizam o estabelecimento do reino de Deus através da pregação do Evangelho. Então, tudo o que as Escrituras apontavam para o quê? Para o Evangelho. As Escrituras, através dos profetas, eles anunciavam que viria o Messias, que o reino seria estabelecido na terra e que, na nossa dispensação, a partir de Cristo, Deus levanta Paulo para que o poder das Escrituras se manifestasse através do Evangelho. Olha que tremendo. Então, esse conhecimento, o Evangelho da graça de Deus, é o poder de Deus, que vem sendo anunciado já há 2.000 anos. E a sua igreja tem recebido a sua palavra e os seus santos recebido a reconciliação através do seu nome. Meus irmãos, em 1 Coríntios 15, você pode até abrir aí, aqueles que puderem, tá bom? 1 Coríntios 15, no versículo 1, nós vamos falar sobre esse estabelecimento do reino através da pregação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui vai trazer uma abordagem. Ele fala assim: irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho que eu anunciei, o qual vocês receberam, no qual vocês perseveram. Ele diz assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como preguei, a menos que tenhas crido em vão. Olha o que ele fala ainda no versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Olha aqui. Então o apóstolo Paulo, ele recebe o conhecimento, através do Evangelho ele vem edificando a igreja
E um dos pontos principais do poder e da manifestação das Escrituras é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? E qual foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja que o apóstolo Paulo, ele tinha por hábito vocês conhecem muito bem, né? Ele adentrava as sinagogas, porque a igreja do primeiro século, ela se reunia nas casas, e o apóstolo Paulo, quando ele exercia na sua viagem missionária, ele visitava as sinagogas, e o que ele anunciava nas sinagogas, irmãos? As Escrituras. Então, a igreja só veio receber o evangelho como nós conhecemos depois de 100 anos, né? Já adentrando já o segundo século, que a igreja veio ter os documentos para que elas tivessem a referência do que é o evangelho. Mas até então, o apóstolo Paulo adentrava nas sinagogas judaicas e ele abriu o livro de Isaías, abriu os profetas. Eram as escrituras naquela época. Então, ele anunciava esse poder de Deus e ele convencia muitos através do evangelho de Isaías. Já é conhecido, né, no meio teológico que Isaías é o evangelho da graça de Deus no Antigo Testamento, né? Porque ele revela o poder de Deus, o reino, revela a grandeza do Senhor, do Criador, revela o Filho de Deus, né, como Deus forte. Então, ele aqui vem trazendo essa explicação. Olha, segundo as Escrituras, eu quero revelar a vocês que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso é um fundamento da fé cristã, que ele extrai das Escrituras. Então, as Escrituras profetizaram os nossos dias e o apóstolo Paulo, com todo o cuidado, vem explicando. Inclusive, o Senhor apareceu para Cefas. Versículo 5. Depois apareceu para os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. É um outro fundamento da fé cristã. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que o evangelho anunciado da salvação para a sua igreja, ele é testemunhado, né, por testemunhas que andaram com Cristo. Aqui ele cita Cefas, ele cita os 12, ele cita 500 irmãos que estavam naquele dia, quando o Senhor ascendeu aos céus. Então ele está aqui fundamentando a fé cristã através do poder das Escrituras. E diz no versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi também visto por mim, como por um nascido fora de tempo. Olha que tremendo. Então o apóstolo Paulo vem trazer a revelação do poder de Deus. Ele vem fundamentando a igreja. Meus irmãos, Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Ele, através dele, somente por ele, nós alcançamos a vida eterna. Ele reafirma também que a ressurreição é uma doutrina fundamental no meio do corpo de Cristo. Eu queria também aqui expressar um pensamento onde diz que o Senhor estabeleceu a sua palavra como sendo a única fonte de autoridade e poder. Amém? Então as Escrituras, o Evangelho, é a única fonte de poder e autoridade da vida do crente. O cristão ele não pode se basear, né, por filosofias, por literaturas seculares, ou até mesmo por elucubrações humanas, como diz o apóstolo Pedro aqui, por imaginação humana. Não. O poder e a autoridade que o crente exerce vem da palavra de Deus. Diz aqui, para o desenvolvimento do crente, justamente, quando a palavra de Deus governa o cristão, faz com que o homem experimente viver debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sendo assim, quanto mais nós formos expostos ao Evangelho, meus irmãos, mais dons vão ser potencializados na nossa vida. Para quê? Para que se cumpra a missão. Nós lemos aqui acima que o objetivo central do Evangelho e da pregação expositiva visa tornar o homem perfeito diante de Deus. E é para que esse homem cumpra a sua missão e cumpra a sua obra em vida. Né? Nós fomos enviados com um propósito para esta vida, para essa terra. Né? Nós fomos enviados com um propósito de revelar esse conhecimento poderoso de Cristo. Então, nós somos as suas testemunhas.
Meus irmãos, o Evangelho da Graça de Deus, ele tem como objetivo principal gerar nos filhos de Deus o quê? Fale comigo. Reverência, humildade, adoração e serviço. Então, é importante que você olhe para si e veja se essas características estão presentes na sua vida. De que maneira você se relaciona com Deus? Nesse modo de ter reverência, de ter temor ao Senhor, de ter temor às Escrituras, né? Como que ao longo da semana e como esse ano de 2024 nós estamos projetando edificar a nossa vida? Como nós vamos construir a nossa casa? Através dessa reverência, porque as Escrituras, quando ela é anunciada, e é o que está acontecendo aqui agora, ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de fazer com que você e eu, nós saiamos dessa nossa zona de conforto, muitas vezes de uma vida que nós projetamos para si, com as nossas preocupações, não é verdade? Com as nossas tarefas, com a nossa rotina. Ela visa tirar a gente dessa área e fazer com que o nosso coração e a nossa mente esteja em um único propósito com o Espírito de Deus. E sendo assim, nós vamos prosseguir para nós realizarmos as obras de Deus. Então é muito importante entendermos isso, que a pregação e o poder que o Evangelho tem é de gerar reverência, humildade, adoração e serviço. Não foi o que nós lemos aqui anteriormente? Habilitado para toda boa obra? Ou seja, quando você se propõe a dirigir um carro, o que as leis determinam do nosso país? Você não tem que procurar uma autoescola? Você não tem que se preparar para aquilo, para que você venha a ser um condutor de um carro? Você não passa por exames, né, psicotécnicos? Você faz exames práticos para que você seja habilitado, para que então você consiga exercer aquela função. Não é diferente no reino de Deus. No reino de Deus, nós vamos sendo habilitados à medida que nós vamos nos relacionando com as Escrituras, com a palavra de Deus. Então, quanto maior relacionamento você estiver, mais você vai ser aperfeiçoado para ser usado na presença de Deus. Né? Nós sabemos que tem irmãos que têm dificuldade, às vezes, de se relacionar com as Escrituras. Né? Já conversei com alguns irmãos aqui na igreja. Poxa, irmão, tem dificuldade de ler a Bíblia. Tem uma dificuldade muito grande. E todos nós passamos a mesma dificuldade. Todos nós, irmãos, enfrentamos isso. Por quê? Por que nós passamos por isso? Porque existe uma oposição no reino espiritual para que nós não venhamos a conhecer as Escrituras profundamente. Então você percebe, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento dos textos, dos salmos, dos profetas, vamos adquirindo conhecimento de tudo aquilo que Deus realizou e que nós começamos a profetizar isso, né, com sabedoria, né, com conhecimento, você já imaginou o que acontece espiritualmente ao nosso redor? À nossa volta? Tudo é transformado, meus irmãos. Então, assim, é muito importante que nós venhamos, tá, a ter uma meta e nós venhamos a nos esforçar para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. É muito difícil, irmão. Tem que ser com muito foco. Né? Tem irmãos aqui que praticam exercício físico, não é verdade? Irmãos aqui que frequentam a academia. Você tem uma meta, você tem um foco. Pô, hoje eu preciso cumprir isso. Porque aí você quer alcançar um objetivo. E não é diferente no reino de Deus. Temos que separar um objetivo diário, semanal. Né? E eu falo isso por mim, porque às vezes tem semana que para eu ler a Bíblia é difícil, irmão. A gente está tão envolvido, né, com as coisas desse mundo, com preocupações, com tarefas, com trabalho, com filho, com casa, que quando você vai ver, sobra só um pouquinho no final da noite para você ler um versículo e dormir. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso, né? A mão dele está sobre a gente, porque não é por obras, na verdade? Não é por obras, não é pelo teu jejum, não é porque você se esforça muito, é por graça. Mas o importante é nós entendermos que Deus está nos convocando, nos chamando, para que nós venhamos a desenvolver esse relacionamento com Deus diário, lendo, sabe, se aplicando às Escrituras, porque através disso, irmãos, nós vamos ser habilitados para realizar as obras de Deus. Amém? Meus irmãos, em Lucas 24, 44, o Senhor, depois da sua ressurreição, ele aparece para os seus discípulos, né? E ele irá proferir essas palavras. Lucas 24, 44. Assim fala o Senhor. E eu quero destacar aqui que essa fala de Jesus
se dá no momento que ele, após a sua ressurreição, ele está diante dos discípulos, né? E ele fala tais palavras: olha, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Repita comigo: lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui, ó, as escrituras. Moisés, salmos e os profetas, eles manifestavam o poder de Deus no Antigo Testamento. Eles profetizaram as escrituras para que chegassem até nós. Amém? Então é muito importante nós conhecermos, se Cristo falou que importa que se cumprisse tudo o que eles disseram, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Olhar também para o Antigo Testamento e ver Jesus sendo revelado desde Moisés, passando pelos salmos e pelos profetas. Tá? Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Porque mais à frente, aqui no término da mensagem, eu vou falar sobre o tempo da restauração. É muito importante nós entendermos isso. Porque Moisés, os profetas e os salmos falaram sobre esse tempo da restauração. Tá bom? Nós vamos chegar lá. Tá? Então aqui o Senhor diz: então, repita comigo, então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras só podem ser compreendidas se o Senhor vier sobre o Filho de Deus e o Senhor revelar o poder e tudo que está aqui nela registrado. Você já percebeu como pessoas têm dificuldade de crer na palavra de Deus? Tem pessoas que você anuncia uma vida inteira, fala do Evangelho, a pessoa é visitada por Deus muitas vezes, porque a Bíblia diz que as coisas que foram criadas também testemunham a respeito da glória de Deus, então a pessoa não tem como dizer que nunca ouviu falar do Senhor, porque o Senhor semeou em cada homem desta terra o conceito de ética, de moral. Então, o homem sabe discernir o que é bom do que é mal. E ele não pode dar desculpas de que não teve oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, o Senhor diz que para que eles compreendessem a Escritura, o Senhor se revelou a eles e deu entendimento para eles, entende? E é somente dessa maneira. E nós vemos aqui que nós somos limitados na compreensão das Escrituras se o Senhor não vier sobre nós e não nos abrir o entendimento sobre ela. Então é isso que o Senhor está querendo explicar. E aqui ainda diz: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de onde? De Jerusalém. Ele fala assim: vós sois minhas testemunhas. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Olha aqui. Permanecei, pois, aonde? Na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, além do Senhor se apresentar para os seus discípulos naquela oportunidade e abrir o entendimento deles, ele disse: importa que vocês estejam juntos, reunidos. E aqui fala de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quando o Senhor disse que eles deveriam ir para lá até a chegada da data de Pentecostes, e que lá eles seriam o quê? Revestidos de poder, irmão. Para anunciar o quê? O poder das Escrituras. O Evangelho, a ressurreição. Para anunciarem a aliança, o resgate, o plano de redenção. Veja, eles só conseguiriam fazer isso se eles estivessem unidos no mesmo propósito. Deveriam estar juntos. Né? Você conhece a passagem de Atos, que a igreja se reúne numa casa, né? E muitos irmãos estão ali, homens, mulheres, orando. Ali, segundo alguns teólogos, dizem que eles ficaram aproximadamente 10 dias ali reunidos. Imagina, 10 dias. Será que nós conseguiríamos ficar aqui 10 dias buscando ao Senhor? É difícil, né, irmão? Na data de hoje, né? Nós temos compromisso, nós temos muitas coisas para realizar. Mas você imagina, aqueles homens também tinham, né? Eles também tinham ocupações, tinham famílias, tinham mulheres, tinham que trabalhar, tinham que se alimentar. Mas assim, havia um poder tão miraculoso de Deus que fez com que eles estivessem reunidos ali durante 10 dias buscando a Deus, com jejuns, com orações, com adoração. Você consegue imaginar? Você consegue projetar a sua mente agora para aqueles dias? Como deveria estar aquele ambiente, aqueles irmãos, naquela casa que eles estavam? Invocando o Senhor, profetizando, lendo a Escritura, lendo os salmos, um falando para o outro.
um tinha salmo, um tinha doutrina, outro tinha cântico espiritual, que eles foram se enchendo, e foram se enchendo, e foram invocando, até que do alto veio, irmão, o revestimento. E selou eles. Né? Eles começaram a falar em línguas, e tinha pessoas ali de outras nações que, na sua própria língua, conseguiam entender o que eles estavam falando. Eles falavam em línguas celestiais, mas as pessoas entendiam na sua própria língua, diz o texto. Ali começou o revestimento para que eles fossem ser essas testemunhas e anunciassem em todas as nações. O que eu quero te dizer sobre isso é para que a gente venha cultivar o mesmo sentimento. Esse sentimento de estarmos juntos, orando, invocando o Senhor, lendo as Escrituras, nos aprofundando. Durante a semana, meu irmão, você em casa, buscar conhecimento de Deus, para quando você tiver a oportunidade de estar aqui, você profetizar, sabe, com conhecimento, com autoridade, né? Para que a gente venha entregar a melhor oferta para Deus. Eu te confesso que eu não faço isso ainda. Confesso aqui diante do Senhor. Eu queria muito poder entregar a minha melhor oferta. Ainda falta muito ainda. Mas eu vou chegar nessa medida. Eu creio que vocês também. Né? Imaginou passar a semana perfeita? Uma semana, sabe? Glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, mesmo que venham dificuldades, mesmo que venham provações, sabe? Quando vier uma tentação, quando vier uma proposta, você saber dizer, não, aqui eu não entro, aqui eu não ando, isso aqui eu não falo, vou guardar meu coração disso, sabe? Passar uma semana assim, perfeita em Deus, buscando, consagrando a vida, lendo a palavra, sabe? Para quando a gente estiver junto, irmãos, ver o poder de Deus sobre a gente. Né? Nós cremos nesse evangelho. O evangelho do poder de Deus, do sobrenatural se manifestando. Né? Então, meus irmãos, aqui para a gente discorrer, aqui para a gente poder chegar na conclusão, eu quero ler com vocês Romanos 1, por favor. Romanos 1. Vamos ler aqui. Paulo, chamado para revelar as Sagradas Escrituras por meio do Evangelho. Você sabe, né, que também existe essa expressão, né? Sagradas Escrituras. Nós estamos falando aqui hoje do poder das Escrituras. E ela é sagrada porque ela é santa, porque é a palavra de Deus. Então, em Romanos 1, diz aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de quê? Dos profetas, nas Sagradas Escrituras. Aqui, mais uma referência. Mais uma referência de que as Sagradas Escrituras, elas foram formadas pelos profetas. Deus inspirando homens. Tá? E o apóstolo está querendo dizer isso. Né? Que os profetas profetizaram a respeito dos nossos dias. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, aqui, uma outra referência, veio da descendência de Davi. Um princípio, tá bom? Que antigamente se negava de que Jesus veio da descendência de Davi. Existia falsas doutrinas, falsos irmãos, né, que diziam que Cristo não teria como vir da descendência de Davi. Mas as Escrituras, desde os profetas, afirmam isso. Tá? Foi designado o quê? Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade. Olha isso aqui. Pela ressurreição dos mortos. Mais uma vez ele menciona a ressurreição. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça e voz da parte de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que os profetas falaram, tudo o que foi anunciado sobre Cristo, eu fui constituído o apóstolo dessa mensagem. Você consegue entender a dimensão disso? Veja bem, vou repetir. De tudo o que foi escrito, de Gênesis aos profetas, e se passou por Cristo, ele está dizendo o seguinte: gente, eu fui constituído o apóstolo, eu fui constituído o mensageiro de tudo o que eles profetizaram. Eu estou aqui para revelar isso para vocês. Fala com os de Roma. Deus levantou um homem para carregar essa mensagem. Tudo o que foi profetizado, Sofonias, Ageu, Isaías, todos os profetas, Ezequiel, Jeremias, tudo que você puder pegar aqui dos menores e maiores, irmãos, falava a respeito de Cristo. E Cristo, na sua onisciência, assim como fez com Jeremias,
Você conhece a passagem que ele fala para Jeremias? Jeremias, eu te constituí como um profeta e te dei para as nações, antes que você viesse a nascer. Vocês conhecem essa passagem? Então Deus separou Jeremias com um propósito. Antes dele nascer, não, você vai ser um profeta para mim. E ele separou Paulo para isso. Ele separou Paulo para ser o agente que iria carregar tudo que foi profetizado, ele ia ensinar a igreja. E a partir da vida dele, da igreja, chegasse aos nossos dias todo esse conhecimento, esse poder das Escrituras. Agora, o que a profecia falou a respeito de Cristo? Que ele viria, que ele ressuscitaria, que ele seria o Redentor dos homens, que Cristo seria o Salvador da humanidade, de tudo que foi falado, existe ainda em curso o que nós chamamos, nos termos proféticos, nos profetas, de o tempo da restauração. Esse tempo também foi profetizado. E nós vamos falar um pouco sobre ele agora, tá bom? O que também tem uma terminologia chamada o tempo da regeneração. São dois termos. Tempo da restauração e tempo da regeneração. Tudo isso foi profetizado. Ainda não se cumpriu. O que se cumpriu foi Cristo se revelando, subindo a cruz, enviando a igreja, revestindo a igreja de poder, enviando Paulo, enviando toda a comissão para anunciar o reino de Deus, para que o tempo da restauração seja concluído. Eu quero chegar aqui, tá bom? O tema principal da minha mensagem é falar sobre esse assunto, tá bom? Bom, nós estamos vivendo, segundo os textos, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Repita comigo, tempos de refrigério pela presença do Senhor. É o que a presença de Deus traz para a nossa vida. Nós estamos nessa dispensação. Todo aquele que recebe o Evangelho, recebe a pregação do Evangelho, ouve e crê, é chamado por Deus e é separado para viver para Ele, vive um tempo de refrigério maravilhoso. Irmão. Tempo de descanso. Não vive mais em angústia. Não vive mais pelas obras da carne. Essa pessoa vive uma vida plena, porque ela está vivendo a dispensação do refrigério de Deus. E nós vamos ler isso agora aqui nas Escrituras, tá bom? Abra, por favor, em Atos 3. Atos 3. 3:20, meus irmãos. Vamos ver aqui sobre essa profecia que está vigorando nos nossos dias. Tá? Atos 3:20. Vamos lá. Atos 3:20. Bom, assim diz. A gente pode pegar do 19. Tá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Para que o homem ouça, reconheça o seu estado de morte, reconheça o seu estado de separação da comunhão de Deus e se volte através do arrependimento a Deus. Então esse é o primeiro passo. Né? O que o poder das Escrituras tem para realizar na vida daquele que ouve o Evangelho, tá bom? Aqui, ponto principal, versículo 20. A fim de que, pela presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Olha aqui. Olha que a pregação tem o poder de realizar na vida daquele que a ouve. Chega um tempo, uma estação nova de refrigério. Amém? E que envie ele, então ele fala o tempo de refrigério, ele dá uma pausa aqui, tem uma vírgula, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Ou seja, esse Jesus que eu estou anunciando para vocês, nesse período de tempo de refrigério do Senhor, esse Cristo vai vir também. Só que ele está falando da segunda volta. Está falando da vinda de Cristo. Quando ele vem, né, na segunda vinda, buscar a sua igreja. Tá? Ele fala aqui no versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba, repita comigo agora, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Aqui, ó. Até esse tempo. Então o céu recebeu Cristo, ele está sentado à destra de Deus, nas alturas, governa com poder e justiça, só que os céus estão retendo no sentido de aguardar esse tempo da restauração. É isso que está sendo explicado aqui pelo texto, tá bom? Ó, de que Deus falou por boca dos seus santos, o quê? Profetas, desde quando? Desde a antiguidade, irmão. Aqui, ó.
desde a antiguidade. Então, aqui é um conhecimento que eu quero trazer para a igreja, para que você entenda. Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso da graça de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Houve o resgate e a reconciliação sobre nós. Ok? Estamos desfrutando de dias maravilhosos na presença do Senhor. Até mesmo aqueles que passam por alguma dificuldade, quer seja ela financeira, quer seja familiar, não importa o tipo de dificuldade que você passa debaixo de um refrigério que o mundo não conhece. Nós passamos adorando a Deus com reverência, com humildade, com adoração, é isso. Tá? Porque essa dispensação está sobre a igreja. Porém, o que está sendo anunciado aqui é que esses santos profetas, desde a antiguidade, eles vêm falando desse tempo de restauração. Ou seja, vivemos um tempo de refrigério, mas a restauração plena e completa ainda não chegou. Eu quero falar sobre esse ponto da restauração. Leia comigo, por favor, Mateus 19. Abra, por favor, comigo aí. Mateus 19, versículo 27. Vamos aqui buscar o mesmo assunto, agora falado por Cristo. Jesus falou sobre esse tempo, tá bom? Vamos ler aqui. Tá? Mateus 19, versículo 27. Hoje a mensagem está vindo mais num tom de estudo, né? Porque eu queria introduzir isso para os irmãos, sobre nós ensinarmos esse princípio, né, da restauração e da regeneração, tá bom? Mateus 19, vou ler o versículo 27, tá bom? Fala assim: Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Então Pedro está inquirindo o Senhor aqui. Poxa, Senhor, deixei tudo para te seguir. O que vai ser da gente? Deixei casa, deixei família, deixei emprego, né? Deixei a minha empresa, minha pesca que eu fazia lá, né? Deixei tudo. O que vai ser de mim, Senhor? Ele quer saber do Senhor. Qual é a recompensa que tem nisso? Qual é a recompensa que tem em ouvir o Evangelho e seguir ele? Vejamos. Tá? Ó, ele fala aqui. Então ele falou, Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Fala lá, versículo 28. Jesus lhe respondeu, ouve agora bem, meus irmãos, em verdade eu vos digo, olha aí, Pedro, os que me seguistes, quando na regeneração, então é um ponto importante, tá, irmão? Grava esse termo. Regeneração. Grava esse termo. Quando na regeneração, tá, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, irmãos, uma observação. Cristo já não está assentado no trono da sua glória? Sim ou não? Ele está assentado no trono da sua glória? Sim? Tá. Por que então aqui o texto está dizendo que quando ele vier, ele vai se assentar no trono da sua glória? Aqui. Quando ele fala assim, na regeneração, nesse tempo, tá? O Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória. Nesse período de regeneração. Tá? Então, observem isso. Tá? Também vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, veja bem, irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, irmão. Olha aqui, ó. Ou campos, por causa do meu nome, receberá o quê? Muitas vezes mais. E herdará a vida eterna. Então ele está condicionando, ó, o tempo da regeneração e da vida eterna. Ele está associando aqui no mesmo texto. Ó, você que deixou mãe, pai, família, campo, casa, tudo aquilo que era um objeto de você ter uma fissura, uma fixação. Não, isso aqui eu não vivo. Se você deixou isso para seguir o reino de Deus, ele está dizendo o seguinte, você vai receber muitas vezes mais, irmão. Ó, e você vai herdar a vida eterna, tá bom? Ele diz aqui no versículo 30, porém, muitos primeiros, ok? Serão últimos. Então, aqueles que você considera que são primeiros, são colocados para depois. Ele está falando aqui, ó, muitos primeiros. Ou seja, esses primeiros aqui são os primeiros que receberam o testemunho, a pregação, o evangelho,
né? Todos que foram salvos, os que foram primeiros que a gente, né? Esses primeiros aqui, ele está dizendo, muitos destes vão ser últimos, né? E muitos últimos serão os primeiros. Então, muitos daqueles que ainda vão receber o evangelho, ok? No nosso tempo, ok? Esses vão herdar como primícias, eles vão ser os primeiros. Aqui, eu depois estudando, eu consegui chegar ao entendimento. Senhor, eu queria entender isso, Senhor. Os últimos os primeiros últimos eu não consigo entender, Senhor. E depois chegou, através das Escrituras, o consolo. Eu entendi, meus irmãos, que no tempo que ainda virá, que nós chamamos de grande tribulação, que vai vir sobre o mundo, o dia da aprovação, como está nas Escrituras, muitos irmãos que são considerados últimos, que vão entrar por últimos no reino de Deus, veja bem, eles são considerados por últimos, porque eles estão sendo os últimos a ouvirem a pregação do Evangelho. Esses vão ser colocados como primeiros no reino de Deus. Eles vão participar desse grande evento da regeneração de todas as coisas. Tá bom? Agora você vai abrir Atos para a gente poder terminar. Atos 1. Hoje é só uma abordagem superficial, para que desperte em você a curiosidade de entender sobre os tempos da restauração e da regeneração que o Senhor falou, tá bom? A gente vai depois aprofundar esse estudo, tá? Atos 1. Vamos aqui em Atos 1. Atos 1. Cheguei aqui. Vamos lá. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, amém? Aos apóstolos que escolhera, foi elevado nas alturas. Tá bom? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, tá, irmão? Foi o espaço que Jesus esteve com os discípulos, depois da sua ressurreição. Ele ficou 40 dias com eles ainda, antes dele ascender aos céus. Tá bom? Falando o quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus, ok? Agora vamos lá. E comendo com eles, ó, Jesus tendo comunhão com a igreja, com os filhos, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que se esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí agora vem a pergunta principal. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que irá restaurar o reino a Israel? Essa foi a pergunta. Ou seja, Senhor, esse é o tempo da restauração? É quando vem o Espírito Santo? Eles queriam tirar essa dúvida com o Senhor, né? Porque Jesus disse que eles tinham que ficar reunidos, aguardando a promessa, que assim como João batizou na água, ele iria batizar aqueles discípulos, aqueles servos com o Espírito Santo. Ele falou, Senhor, é esse que é o tempo da restauração de Israel? É agora que chegou o tempo de todas as coisas? Aí o Senhor responde o seguinte, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas, e vocês precisam saber agora é isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Tá? Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Lhes disseram, varão Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Aqui, isso é poderoso demais. Porque as profecias, tudo que está registrado nas Escrituras, fala a respeito desse evento. A igreja aguarda por esse evento. O evento de que Cristo virá uma segunda vez. Todos os santos têm isso como a profecia e a promessa máxima das suas vidas. Porque
Tudo que nós fazemos, irmãos, em comunidade, como cristãos, nós estamos aguardando esse dia. Nós estamos aguardando o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. E esse tempo da restauração será concluído. Você veja, em Mateus, o Senhor disse que quando o Senhor vier, se assentará no trono da sua glória. A glória completa do que as Escrituras anunciam, tudo o que o Evangelho profetiza, a glória do Filho de Deus completa é quando ele vier buscar a sua igreja e se assentar no seu trono e restaurar o reino a Israel. Tudo aquilo que o povo judeu recebeu como profecia e ensino, eles aguardam também por esse evento. Existem pessoas que não são cristãs, que não conhecem o Senhor, que estão ainda vivendo pela lei de Moisés, né? Em Israel, eles aguardam esse dia até hoje. Eles estão aguardando esse tempo da restauração, o dia que o Senhor irá livrar a nação de Israel da mão dos inimigos. Porque até os dias de hoje, Israel não tem paz, não é verdade, irmãos? Israel é uma cidade sitiada, onde gentios estão ali, muitos israelitas, que são israelitas, são cidadãos de Israel, não são judeus, ok? São pessoas que têm uma vida muito desregrada, muito devassada, ok? Então, eles estão aguardando por esse dia. O dia que o Senhor virá e irá concretizar esse tempo aonde tudo será restaurado. Eu lhe pergunto, o que tem mais para o Senhor restaurar? Se o Senhor já enviou o seu Espírito, o Senhor já separou a sua igreja, o Senhor já selou os seus santos, por que ele teria que voltar para restaurar o quê? O que o Senhor viria restaurar? Esse tempo de regeneração, de regenerar, tornar novo novamente. Regenerar significa isso. Tornar novo. Ou seja, nós conhecemos as profecias. Qual é a promessa que está sobre a igreja? Que nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra. Nós estamos aguardando. E uma pergunta que eu deixo para vocês aqui. Por que Apocalipse diz que a Jerusalém celestial, ela desce dos céus para a terra? Tem que se cumprir esse texto. Então, assim, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que nós venhamos a meditar nessas considerações que os profetas profetizaram Jesus, profetizaram a salvação para a igreja, a reconciliação de Deus com os homens, mas ainda existe uma parte da profecia para ser cumprida. Essa parte da profecia para ser cumprida é que eu chamo a atenção de vocês. Porque depois que eu vim conseguir entender esse tempo da restauração, da regeneração, meus irmãos, mexe por dentro. Você vê como Deus é tão perfeito em tudo que Ele determinou que fosse acontecer no nosso espaço-tempo aqui na Terra. E nós, irmãos, somos chamados para sermos participantes desse reino. E desse reino que ainda será restaurado. Porque no dia de hoje, o que nós conhecemos das Escrituras, o que diz, irmãos? Que o reino de Deus está onde? Está em nós, não é isso? Não é isso? Não foi da grada do Pai nos dar o reino? Ele fala assim, onde está o reino? O reino está dentro de vós. Nós recebemos o reino. Ou seja, no que diz respeito à igreja, a cada um dos santos que vão sendo selados e salvos, o reino de Deus está completo aqui dentro. Perfeito. Só que existe um reino totalitário para ser restaurado na terra. Então, os céus receberam o Senhor e existe um tempo determinado para que o Senhor volte e venha restaurar todas as coisas. E depois, mais à frente, eu vou, em outras pregações, em outras oportunidades, nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom, meus irmãos? Aleluia. Assim te disse o Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.